Olá, pessoal! Então, na aula de hoje nós vamos continuar estudando aí a história da eletricidade, né? Das invenções relacionadas à descoberta da eletricidade e de como o homem vem utilizando a eletricidade no seu cotidiano para facilitar as nossas vidas, tá bom? Então, nós estamos aqui no livro de vocês, na página 289, tá bom? Onde nós temos aqui um tópico chamado conceito de eletricidade. Vamos fazer aqui a leitura, acompanhe aí no seu livro. Atualmente, entendemos que a origem dos fenômenos elétricos está contida no interior dos átomos, que compõem a matéria, em partículas denominadas prótons e elétrons. Como veremos mais adiante, os prótons e elétrons têm uma propriedade chamada carga elétrica, que, por ser positiva, no caso do próton, ou negativa, no caso do elétron. Considerando o conceito de carga elétrica e retomando os estudos de Dufay, podemos dizer que as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Como eu tinha falado ontem para vocês, né, o Dufay ele fez essa descoberta com seu experimento, né, de que o que ele chamava não de carga elétrica, ele não sabia a natureza da matéria, ele não conhecia a natureza da matéria, a natureza elétrica da matéria. Então, ele não tinha conhecimento sobre a existência dentro do átomo de cargas positivas, que são os prótons, e de cargas negativas, que são os elétrons, certo? Então, ele chamou, né, de eletricidade, disse que eletricidades iguais se repeliam e eletricidades diferentes se atraíam. Ele, como eu disse para vocês ontem, não estava completamente errado. Ele só não conhecia a natureza elétrica da matéria, certo? Então, como realmente Dufay descobriu em seu experimento, cargas elétricas iguais se repelem, ou seja, positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele, e cargas elétricas diferentes se atraem, positivo com negativo se atrai, certo? Vamos continuar. O termo eletricidade refere-se ao conjunto de fenômenos produzidos pela movimentação de cargas elétricas associado a uma das diversas formas de energia que existem na natureza. A energia elétrica, que pode ser convertida em outras formas de energia, como o som, a luz e o calor. Então, gente, vocês vão pegar aí no livro de vocês e vão grifar essa parte. Ó. O que é eletricidade? Eletricidade é o conjunto de fenômenos produzidos pela movimentação de cargas elétricas. Isso é eletricidade, isso é corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que um movimento ordenado de cargas elétricas. Movimento de cargas elétricas, certo? Então, como o livro de vocês propõe, né, a eletricidade, a energia elétrica, como todas as outras formas de energia, ela pode ser transformada, certo? A energia, de uma forma geral, ela sempre se transforma, certo? Então, eu posso pegar a energia elétrica e transformar ela em outra forma de energia, que é o mais comum nos aparelhos elétricos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Se você pensar no ferro de passar, eu estou transformando energia elétrica em energia térmica, em calor, certo? Do ferro. Se você pensar, por exemplo, no ventilador, estou transformando energia elétrica em movimento, o movimento das pás, das hélices do ventilador. Na maioria dos aparelhos elétricos, como por exemplo a lâmpada, portanto, nós transformamos uma forma de energia em outra. Transformamos energia elétrica, no caso da lâmpada, em outra forma de energia, que é a luz, certo? Tais formas também podem ser convertidas em energia elétrica. Isso é muito fácil de ser observado nas usinas de produção de energia. Se você pensar numa usina eólica, então eu transformo o movimento das hélices lá daquele ventilador gigante, né, que tem lá na usina eólica, transforma o movimento gerado das hélices pelo vento em energia elétrica. Da mesma forma, por exemplo, a usina de energia solar. Eu transformo o calor, a luz do sol, né, em energia elétrica. Da mesma forma que a energia elétrica, portanto, pode ser transformada em outras formas de energia, outras formas de energia também podem ser transformadas em energia elétrica,
tá bom? Em virtude das diversas aplicações relacionadas a essas transformações, a eletricidade é popularmente chamada de energia elétrica. Uma das primeiras aplicações da eletricidade na iluminação pública ocorreu na Feira Mundial de Chicago, em 1893, lá no século XIX já, né? Esse evento, que celebrava os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano, apresentou ao mundo diversas novas tecnologias no campo da arquitetura, dos transportes e da engenharia. O inventor americano Thomas Alva Edison montou, dentro da feira, um espaço inteiramente iluminado por lâmpadas incandescentes alimentadas por energia elétrica. Então tá aí, gente, né? Thomas Edison, ele é considerado, né, o inventor da lâmpada, porque nesta feira ele montou este espaço em que o local era todo iluminado a partir de lâmpadas movidas, né, alimentadas por energia elétrica. Tá bom? Aqui a figura da página 289 no livro de vocês representa essa feira, né, que celebrava aí os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América, tá bom? O uso da energia elétrica trouxe várias facilidades à vida das pessoas, como a substituição das velas e de outros objetos que produziam luz por meio da queima de combustíveis por lâmpadas acionadas por interruptores. Você imagina a revolução tecnológica que foi a invenção da lâmpada, certo? Você imagina que antes, se você pensar na evolução do homem, as cavernas eram iluminadas por fogueiras ou por tochas. Daí foi inventada a vela, né? O lampião, que era movido a gás. Então, a partir do momento em que você não tem mais que utilizar um combustível, não tem mais que aquele risco, por exemplo, de colocar fogo no ambiente devido à queima desses combustíveis, né, da vela, do gás, da madeira, para passar a utilizar uma nova forma de iluminação através das lâmpadas, que eu acionava apenas um interruptor, um botão. Imagina a revolução tecnológica que isso representou para as sociedades humanas. Aí você pode também parar para analisar como seria a sua vida, a nossa vida, sem as lâmpadas. Quando falta energia, né, a gente vê como é difícil ficar na escuridão, como é difícil você ter que localizar uma vela, acender a vela, como a iluminação gerada pela vela não é nada se comparado com a iluminação gerada por uma lâmpada, certo? Então, entendam a revolução que foi a invenção da lâmpada e a utilização da energia elétrica, tá bom? Para as sociedades, para a nossa comodidade, certo? Continuando, contribuiu também para a substituição das carroças puxadas por cavalos por bondes movidos pela eletricidade. Além de revolução no conforto dos lares, da sociedade, com relação à iluminação, a energia elétrica também trouxe essa comodidade para as sociedades, né? Uma nova forma de locomoção, agora não mais utilizando animais, certo? Mas sim, né, os bondes movidos à eletricidade. Tornou o transporte mais eficiente e mais rápido, tá bom? As pessoas que viveram na virada do século XIX para o século XX puderam vislumbrar os benefícios que a eletricidade propiciou, principalmente no que dizia respeito ao crescimento das cidades, tá bom? Só quem vive esses momentos de transformação muito grandes com relação à utilização da tecnologia é que compreende realmente o valor que a tecnologia tem para facilitar a nossa vida. Então imagine aquelas pessoas que viveram parte do tempo ainda lá sem o uso efetivo da eletricidade e que viram essa transformação, viram essa evolução na utilização da eletricidade para sua comodidade. Então é uma coisa realmente incrível. A mesma coisa, se você parar para pensar, é quando houve a utilização dos telefones sem fio ou os telefones móveis, né, que são os celulares. Você imagina que antes, para você fazer uma ligação, você tinha que ir para dentro da casa, fazer a ligação no telefone fixo ou
mais anteriormente e num posto onde existia os orelhões, e hoje a facilidade que tem de você ligar, se comunicar muito rapidamente utilizando um aparelho bem pequeno que você leva com você para onde você for, certo? Então são revoluções tecnológicas que impactam muito na vida das pessoas, tá bom? Com o desenvolvimento tecnológico, a energia elétrica passou a ser amplamente utilizada, podendo ser produzida em determinada localidade e transmitida por vários quilômetros de distância por meio de cabos condutores, né, que são os fios elétricos. Então eu produzia energia elétrica no ponto e conseguia distribuir essa energia elétrica para vários lugares bem distantes devido à existência desses fios elétricos. Vale destacar que o estudo da eletricidade é muito mais abrangente do ponto de vista científico, pois relaciona conceitos e significados distintos, como o de cargas elétricas e de estrutura da matéria, essa a qual nós estudaremos na unidade 2, tá bom? Que é o que ele vai dizer aqui, ó. Na próxima unidade, você verá que todos os objetos dispõem de cargas elétricas em sua constituição e que, dependendo da forma com que o objeto é manipulado, a quantidade de cargas que ele contém pode ser afetada. Nós vamos ver lá na unidade 2 a natureza elétrica da matéria, né? A existência de cargas elétricas dentro dos átomos, que são as partículas que compõem a matéria. Todos os corpos, todos os objetos, toda a forma de matéria é composta por átomos. E como os átomos possuem cargas elétricas, portanto, todos os corpos também possuem cargas elétricas, certo? Então, você, a geladeira, um pedaço de madeira, um fio de cobre, todos esses materiais, por ser matéria, possuem cargas elétricas. E dependendo da forma que eu lidar com essa matéria, eu posso alterar a quantidade dessas cargas elétricas, tá bom? Que é o que a gente vai ver. Em geral, quando um corpo apresenta a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas, dizemos que ele está neutro. Então, se o número de cargas positivas for igual ao número de cargas negativas, as cargas positivas anulam as cargas negativas. Como essas cargas se anulam, o corpo torna-se neutro. Então, ele não tem carga elétrica, ele é neutro, certo? Quando isso ocorre, o corpo é considerado eletrizado, possibilitando a percepção de alguns fenômenos de natureza elétrica. Então, a partir do momento em que esse número de cargas positivas e negativas não é mais igual, né? Então, eu tenho mais cargas positivas do que cargas negativas, ou mais cargas negativas do que positivas, aí ele deixa de ser neutro e torna-se um corpo eletrizado, tá bom? Para eu produzir um corpo eletrizado, eu preciso de um processo de eletrização, que é o que nós veremos, ó. A eletrização, portanto, consiste em um processo no qual são alteradas as quantidades de carga de um corpo após sua interação com outros materiais, resultando em um desequilíbrio de cargas positivas e negativas. Você vai, ó, grifar essa parte aí do livro de vocês. A eletrização, portanto, ela vai alterar essa quantidade de cargas. Eu vou tornar diferente o número de cargas positivas do número de cargas negativas, certo? A partir da interação de um material com outro material, causando esse desequilíbrio, essa descompensação, essa diferença no número de cargas. E aí, a partir de então, o corpo apresenta uma certa carga, que pode ser positiva ou negativa, como a gente verá, tá bom? E isso é processo de eletrização e isso é um corpo eletrizado. A gente continua nossa discussão na próxima videoaula.